Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala é o diácono Cleverson Charles, E nesta ocasião, queridos, irei trazer aqui um estudo sobre Jesus é Deus. Porque ultimamente, sempre existiu, mas ultimamente tem crescido o número de pessoas que têm aí ensinado as pessoas que ainda não têm uma base ainda no estudo bíblico, e tem enganado a muitos, querendo tirar a divindade de Cristo. E senti o desejo de fazer este vídeo para, através de alguns versículos, provar que Jesus é Deus. Primeiro, antes de qualquer coisa, quais os requisitos, para ser Deus? Eu fiz aqui um apanhadozinho e trouxe para os irmãos que Deus é o supremo ser. Deus é um ser pessoal que possui atributos naturais, morais e de poder, qualidades e virtudes que lhe são próprias. Então, para ser Deus deve ter todos esses requisitos aqui. Aí observa que se formos analisar em João 4 e 24, diz que Deus é Espírito. João 4 e 24 diz que Deus é Espírito. Diz aqui: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, observa que Jesus ele veio, ele ressuscitou, passou mais de 40 dias na terra, não tinha paredes que ele não ultrapassasse, ele estava em muitos lugares de vários momentos e ascendeu aos céus, e disse que voltaria. E quando ele ascendeu aos céus, observe que ele se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, numa forma de luz muito forte, e disse: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele ouviu aquela voz de Jesus. Então Jesus é Deus e Jesus é Espírito, mesmo que ele tenha vindo aqui na terra em carne, mas ele voltou para o Pai. Mas vamos continuar. Deus é eterno. Deus é eterno. Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. 33, Deuteronômio capítulo 33, versículo 27, diz assim: O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos, e ele lance o inimigo diante de ti, e digo, destrói-o. Então, a gente vê que esse versículo aqui está dizendo que Deus ele é eterno, Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele também é eterno. Nós vamos aprender com isso. Vamos aprender mais lá na frente. Eu estou apenas fazendo uma introdução. Deus é invisível. Colossenses 1 e 15. Observe, Colossenses 1 e 15. Diz aqui: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está dizendo aqui que Jesus, quando ele veio em carne, ele mostrou-se a imagem do Deus invisível, como está lá em João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Também Deus é imutável. Malaquias, capítulo... Vamos ver aqui, viu? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó,
não sois consumidos. Deus, ele é imutável. Ele não muda. Jesus também não muda. Deus é infinito. Salmo. Isso aqui é só uma introdução, viu, irmãos? Salmos. Para a gente aprender um pouco o que é ser Deus. Salmos 147, versículo 5, diz assim: Grande é o Senhor, nosso Deus, grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então Deus, ele é infinito, não consegue ninguém, ser humano nenhum, consegue entender a mente de Deus. Quem entendeu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Está escrito lá em Provérbios, se me falar a memória. Então, Deus, ele é infinito. Não é? Quanto mais a gente mergulha para aprender a palavra de Deus, a gente ainda não consegue aprender a sua plenitude. Não é? Não consegue. E vamos agora para os atributos morais de Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus, ele é santo, tem que ser santo, tem que ter amor, tem que ser santo, né? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, Deus é verdade, é fiel, justo, ele é misericordioso, ele é bom e imutável. Esses são os atributos morais de Deus, não é? Então, quando a gente mergulha no estudo da palavra de Deus, a gente vai aprender que Deus é tudo isso, e a Bíblia, ela vai mostrando aos poucos. Muitas das vezes a gente quer pegar um versículo ali e dizer aquele versículo ali, completar toda a sua, todo o seu estudo, né? Com apenas um versículo você quer que diga tudo, mas não é assim. A gente não aprende assim. A palavra de Deus, a Bíblia inteira, ela se completa. E também os atributos de poder de Deus. Quais são os atributos de poder de Deus? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, criador e é o único que deve ser adorado. Então, observe que Deus, ele é onisciente, não é? Ele é o único que sabe de tudo. Ele é onipotente, ele é o único todo-poderoso. Alguém pode até ter poder, mas ele é todo-poderoso. Ele é onipresente, ou seja, só ele está em todo lugar. Ele é o único que está em todo lugar. Porque tudo foi feito por ele e para ele. Se ele, nada que foi feito se fez. E esses atributos também direcionados para Jesus, diante dos estudos bíblicos. O bom, irmãos, é a gente fazer estudos sistemáticos para poder ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. E ele também é o único que deve ser adorado, e ele é criador. Nós vamos aprender muitas coisas sobre Deus nesse vídeo. Vamos também, irmãos, para a gente aprofundar mais logo e ser mais rápido, para o vídeo não ficar muito longo, vamos agora falar sobre a Trindade. Realmente, a Bíblia não fala sobre esse nome, Trindade. Mas a gente vê a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo em toda a Bíblia, a ação deles em toda a Bíblia. Por isso que deve haver um estudo minucioso, deve haver um estudo sistemático. Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. São iguais em poder, glória e majestade, porém distintos em função, manifestação e aspecto. Mateus capítulo 28, versículo 19, nós vamos ver um pouco sobre isso aqui. Mateus 28, vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. E 19, diz assim, sobre o que eu falei aqui agora. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mateus 28, 19. Então, observe aí que é em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É em nome dos três. Amém? Porque, irmãos, se a gente for pegar estudos sobre através de um judeu, como é que a gente pode pegar um estudo através de um judeu se ele não crê que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus? Então, o que é que ele vai fazer? Onde tiver nas Escrituras, ele vai interpretar de forma que não seja, que Jesus não seja Deus. Se ele não conseguir interpretar daquela forma, o que é que ele faz? Eles retiram. E a Bíblia diz que não é para tirar nem um tio, nem um jota, nem uma vírgula para tirar das Escrituras. Então vamos continuar aqui. O texto mostra mais de uma pessoa. Quais são os textos que mostram mais de uma pessoa? Estamos falando sobre Trindade. Gênesis capítulo 21, capítulo 1, versículo 26. Quando Deus ele fez todas as coisas, irmãos, no final, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, ou seja, façamos em nossa, irmãos, está dizendo, aí está no plural e não no singular. Gênesis capítulo 3, versículo 22, também diz assim, o homem agora é como um de nós. Então, também está no plural. Por que ele diz como um de nós? Ele estava falando com quem? Claro que era a Santíssima Trindade. Estavam falando com o Pai, estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. E também em Gênesis capítulo 11, versículo 7, que diz assim, desçamos e confundamos as línguas deles. Então, o que é que acontece? Nesse momento aqui, o povo estava criando a Torre de Babel. O que foi que aconteceu? Deus, ele desceu, convidou a Trindade para descer. Convidou o Filho e o Espírito Santo para descer e confundir as línguas daqueles homens, ao ponto de ter ali variedades de línguas, ao ponto deles não conseguirem mais continuar a construção daquele grande edifício que queriam chegar até o céu com aqueles trabalhos. Vamos ver mais aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em perfeita harmonia. Olha aí, Lucas capítulo 10, versículo 21 ao 24, vai falar sobre isso, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em perfeita harmonia. Eles trabalham sincronizados, irmãos, sincronizado, em perfeita harmonia. Amém? Não tem, para eles não tem assim, existe assim, autoridade, mas poder é igual aos dois. Observa aqui, ele diz assim, a partir do 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí vem, e voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular, bem-aventurados os olhos que veem e os que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não o ouviram. Então observe aqui que esses textos aqui está mostrando como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham, né, tão harmoniosamente. Então, queridos, falei agora aqui sobre os requisitos para ser Deus, falei aqui como eu creio na Santíssima Trindade, e agora, para encerrar, nós vamos ler sobre a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus.
Jesus é eterno. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Colossenses, capítulo do 1 ao 13, capítulo 1, versículo 13 ao 17. João, capítulo 17, versículo 3 ao 10. E profecias cumpridas, não é? As profecias em Isaías, capítulo 9, versículo 6. E em Isaías, capítulo 7, versículo 14. E o cumprimento em Mateus, capítulo 1, versículo 22 ao 23. Observe aqui, vamos para Isaías, vamos logo para Isaías. Isaías, capítulo 9, capítulo 7 e 14 logo, 7 e 14 de Isaías, que diz assim, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Vamos ver agora João, observe aqui, João 1, versículo 1 em diante. O que é que diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos agora para João 17. Veja o que é que vai dizer João 17. Para complementar esse versículo aqui. João 17, versículo 3 e diante. Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é eterno. E diz aqui: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, veja o que é que diz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Veja o que é que diz a palavra de Deus. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Só quem perdoa pecado é Deus. Então Jesus perdoa pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E diz mais: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. E mais, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está falando de Jesus, hein, irmãos? Jesus é eterno. Glória a Deus. Queridos, vamos para finalizar aqui Mateus capítulo 1, versículo 22, porque dizem que Isaías estava falando lá sobre outro profeta, que não tem nada a ver, está falando sobre Jesus. Então diz aqui, olha, 1:22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, como está escrito lá em Isaías. Aí ele diz aqui que traduzido é
Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos agora para Jesus é igual a Deus. Olha, observa aí. Jesus é igual a Deus. Jesus não é um semideus, não é um Deus pequeno e nem tampouco apenas um profeta. Jesus é igual a Deus. Veja o que é que diz aqui. Igual ao Pai. João capítulo 10, versículo 27 ao 30. João 14, versículo 8 ao 10. João capítulo 20, versículo 28. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Tito 2, capítulo 12, versículo 12 ao 13. Colossenses capítulo 1, versículo 18 ao 19. Atos capítulo 20, versículo 28. Então, observe que todos esses versículos falam que Jesus é igual ao Pai. Jesus é Deus e é igual ao Pai. Vamos para João 10, 27. João 10, 27. João 10, 27. Observe João 10, 27, o que é que vai dizer aqui na palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém o arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Observa aqui que ele está dizendo que que o Pai dele é maior que todos. Todos quem? Todos aqueles que é contra a igreja do Senhor, o rebanho de Deus. Deus é maior, o Pai é maior que todos aqueles. Então, observa aqui que nesse versículo a gente já aprende muita coisa. Vamos para, eu não vou falar todos os versículos, mas vou pular alguns versículos aqui para a gente ganhar mais tempo. Hebreus capítulo 1, Hebreus 1, versículo 8. O que é que diz aqui? Diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é Deus, igual ao Pai, que também é Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. O que é que diz a palavra do Senhor? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele não teve por usurpação. O que é usurpar? É querer tomar o lugar. Não, Jesus não precisou disso, porque ele é Deus. Ele não precisava tomar o lugar, como muitos estavam querendo matar ele por causa disso. Porque ele dizia que era Deus. Por dizer que era filho de Deus, por dizer que era filho de... porque Deus era o pai dele, entendeu? Aí causava muita estranheza essas palavras que Jesus falava, ao ponto deles querer matar Jesus. Vamos para outros, Colossenses, vamos para Colossenses agora, capítulo 1, versículo 18, veja o que é que diz aqui, até o 19, diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que é preeminência? Se a gente for observar o que é preeminência, querido, vai dizer aqui, é só a gente ir lá no pai dos burros e ver o que é preeminência. Preeminência. Eu vou deixar aqui para a gente aprender. Preeminência é atributo do que é proeminente, parte proeminente de algo, saliência.
Já veio aqui, viu? Diz aqui. Origem etimológica. Proeminência, coisa que é tão proeminente. A condição de alguém ou algo estar proeminente. Então diz aqui, característica do que é superior espiritual ou materialmente, um indivíduo de grande preeminência na comunidade, elevação no terreno, colina ou outeiro. Então observe que preeminência, a gente trazendo para essa situação aqui, a gente pode dizer que é característica de alguém que é superior espiritual ou materialmente, um indivíduo que é grande. Então Jesus é tudo isso aqui que nós estamos aprendendo. Então, outra coisa também, queridos, lá no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou a Deus, quando o povo disser quem enviou, qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer que enviou? Aí ele disse, eu sou o que sou, diz ao povo que eu sou te enviou. Então, essa palavra está escrita em Êxodo capítulo 3, versículo 13 ao 14, mas o próprio Jesus, em João 8, 24 e 25, diz também que ele é o eu sou. Então, outra pessoa jamais ia dizer eu sou. Não, só Deus pode dizer isso aí, e Jesus é Deus. Outra coisa também, só Deus pode ser adorado, ou não? Só Deus pode ser adorado, mais ninguém. Então, Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, diz que Jesus é adorado. Hebreus 1 e 6 diz que Jesus é adorado. Mateus 8 e 2, o leproso adorou Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 33, os discípulos adoraram a Jesus. Mateus 28, 9, as mulheres também adoraram a Jesus. João 9, 38, o cego adorou a Jesus. Mateus 28, 17, uma multidão adorou a Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 18, Jairo adorou a Jesus. A Cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 25. Mateus 20 e 20, a mulher de Zebedeu também adorou a Jesus. Marcos 5 e 6, o endemoniado também adorou a Jesus. João 9, 38, o cego de nascença também adorou a Jesus. Mateus 28, 17, os discípulos também adoraram a Jesus. E João 20 e 28, Tomé também adorou a Jesus. Então, queridos, todos esses versículos aqui afirmam que esse povo, todos eles adoraram a Jesus. E se Jesus não fosse digno de adoração, se Jesus não fosse Deus para ser adorado, ele teria repreendido, feito quando Pedro se prostrou-se diante do anjo e o anjo disse, não faça tal coisa, adore somente a Deus. E Pedro se levantou, porque o anjo não foi digno, ele não sentiu-se digno de ser adorado, mas Jesus sim sentiu-se digno de ser adorado. Eu quero também agora finalizar com só Deus perdoa pecado. Só Deus perdoa pecado. Mas a gente vê na Bíblia, em Mateus capítulo 9, versículo 2, que o paralítico foi perdoado o pecado. Lucas 5 e 20, também Jesus perdoou o pecado. Lucas 7 e 48, Jesus perdoou o pecado da mulher adúltera. Jesus perdoou o pecado também do paralítico em Marcos capítulo 2, versículo 5. Em Marcos 2 e 7, Jesus também perdoou o pecado. João 8 e 11, Jesus perdoou o pecado também da adúltera. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Jesus perdoou todos os pecados da terra. E Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, também Jesus perdoou pecados. Queridos, se formos aqui falar todos esses versículos, a gente vai fazer um vídeo muito grande. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Não tenha receio, não tenha medo de adorar a Jesus,
de pregar a palavra dele, de ensinar a Bíblia. Não tenha medo. E outra coisa, não fique caindo em conversa de carochinha, dizendo que você tem que pegar do livro lá antigo lá. Como é que a gente vai pegar um pergaminho antigo? Se está lá naquela língua, a gente vai ter que traduzir, a gente vai traduzir mais errado do que os estudiosos que traduziram lá, estudaram muito para traduzir. A gente vai pegar um pergaminho em hebraico arcaico mais, ou no grego do Koiné, ou não sei. A gente vai traduzir tudo isso aí, vai ficar mais complicado para a gente. Então, pessoas que estudam, que vivem estudando isso aí, que vivem mergulhado, arqueólogos, né, lá do tempo de Israel, na cidade de Israel, brasileiros, né, como Rodrigo Silva, né, tem muitos homens aí inteligentes que eles estudam e traduzem para a gente. A Aline também traduzem para a gente aí o hebraico, então a gente não precisa estar pegando coisas antigas, onde a própria palavra, quem conservou a palavra de Deus até hoje em nossas mãos foi o próprio Deus, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Cai reis, muda nação, muda as tecnologias, mas Deus nunca muda. Amém, queridos? Então, aprendemos nessa noite, em ligeiras palavras, esse estudo sobre Jesus é Deus. Jesus, Ele é eterno. Jesus é igual ao Pai. Jesus, Ele deve ser adorado. E Jesus perdoa pecados. Tem muita coisa, muito assunto, queridos. Mas eu quero ficar só nessas minhas palavras. Que Deus continue lhe abençoando. Amém?